it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Estamos começando mais um programa Livres na Verdade. E que a palavra do Senhor hoje alcance a tua vida, que haja salvação na tua casa, que haja cura de todas as tuas feridas, de todos os teus traumas e que você conheça essa verdade e que essa verdade te liberte. Fique agora com a palavra de Deus. Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida nessa hora. É um privilégio muito grande estar entrando no teu lar com a palavra do Senhor. Essa palavra que é tão poderosa para mudar e transformar a tua vida. E hoje nós queremos começar falando de um mal que tem assolado este século e toda a humanidade. São as doenças, as epidemias, e entre elas está a AIDS. A AIDS, quando ela entra no corpo do ser humano, ela torna o corpo tão vulnerável a tantas outras enfermidades. E nós vemos que todas as pessoas estão preocupadas em buscar a cura. Isso é muito bom, isso é lícito e deve continuar a ser feito. Mas o que a humanidade ainda não se acordou é que o motivo de toda a enfermidade, de todo esse mal, é o afastamento de Deus. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, ele disse assim, olha, toda alma que pecar, essa morrerá. E nós sabemos que a enfermidade, ela precede a morte. Então, se a enfermidade precede a morte e o pecado é a causa da morte, logo, o pecado também é a causa de toda a enfermidade. Mas que pecado é esse? O pecado do afastamento de Deus, o pecado da incredulidade, que é um Deus todo-poderoso e que nos chama para junto dele, para que nós tenhamos uma vida abundante. Eu quero trazer um provérbio que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, que diz o seguinte: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nessa citação, Jesus ele está na casa de Levi, comendo com cobradores de impostos, com pecadores, e ali os fariseus e os entendidos da lei estavam questionando e murmurando contra Jesus com os seus discípulos, dizendo por que ele comia com os cobradores de impostos, com os pecadores, e Jesus ele se levanta e ele fala esse provérbio, que os sãos não precisam de médico, mas sim aqueles que estão doentes, e que ele veio não para os justos, mas para aqueles que são pecadores, para aqueles que reconhecem que são pecadores. Então, nós vemos aqui que Jesus é comparado a um médico que veio para a humanidade, para salvar a humanidade. E se Deus manda Jesus como médico, é porque ele olha e vê que a humanidade está doente espiritualmente. E quando nós vemos hoje o mal do ser humano, todas as pessoas, elas precisam desesperadamente de salvação. As pessoas precisam desesperadamente de algo que nem elas mesmas sabem o que elas precisam. Mas o que o ser humano precisa é de Deus. O ser humano precisa de um Salvador. E Jesus veio como Salvador para salvar a alma, para salvar os pecadores, para tirá-lo das trevas e levá-los para o reino do Filho do amor de Deus. Jesus veio com todo o amor, atraindo aqueles que eram pecadores. E por isso Jesus se associava a eles para, por associação, trazer esses pecadores ao reino de Deus. E Jesus hoje, ele vem e ele convida ainda hoje os pecadores, aqueles que realmente precisam de salvação. Essa é a primeira verdade de Deus. Os doentes, eles precisam de médico, e aqueles que estão no pecado, eles precisam de um Salvador. Nós sabemos que o pecado da humanidade é o afastamento de Deus, é a rebelião, é o homem não reconhecer que precisa de Deus. Hoje as pessoas elas andam individualmente, elas andam separadamente, vivendo a sua própria vida, sem olhar para o céu, sem olhar para o alto e clamar por um Deus que salva. Todos estão preocupados com a sua própria vida, com os seus próprios negócios, com a sua própria profissão, com os seus próprios sonhos, de uma maneira egoísta, e não olham para um Salvador. E todos os homens precisam de salvação.
Tanto que o ser humano ele chega até um determinado ponto da sua vida, mas ele chega num ponto que ele vê que ele é incapaz, ele é limitado de ir adiante. E se você que está vendo esse programa hoje se acha nesse ponto da sua vida, onde você precisa de algo mais, que o ser humano não pode suprir a tua necessidade, hoje eu quero te dizer, você precisa de Deus, você precisa de um Salvador na tua vida e Jesus hoje se apresenta a você como um Salvador. E essa é a primeira realidade, essa é a primeira verdade fundamental que nós vemos explícito nesse provérbio que Jesus falou. E a segunda verdade é a seguinte: está implícito a necessidade dos homens reconhecerem que eles precisam de um Salvador. Se uma pessoa ela não reconhece que ela está doente, ela não vai atrás de um médico. Se uma pessoa não reconhece que ela está com um problema muito sério, que talvez o leve à morte, ela não vai atrás de um médico. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu vim não para os justos, mas sim para aqueles que são pecadores, não é que no mundo hajam justos, Jesus não estava falando disso, mas Jesus estava falando que aqueles que se acham justos jamais procurariam a Ele, jamais reconheceriam que precisavam de um Salvador. A Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas nós vemos que a salvação ela vem pela fé. Nós não podemos por nós mesmos sermos justificados, mas pela fé, não pelas obras, mas pela fé. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que há um Deus tão santo e que um dia morreu lá na cruz do Calvário a nossa morte e justificados nós fomos pela morte de Jesus na cruz do Calvário e nós reconhecemos isso, olhamos para Ele e declaramos que precisamos dessa salvação, aí então nós somos salvos. É o que Jesus está falando nesse provérbio, que Ele não veio para os justos, para aqueles que se acham justos. E quando nós olhamos a humanidade, quantas pessoas se acham justas pelas suas obras, por aquilo que elas fazem, mas a Bíblia declara que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Não há mérito nenhum na salvação. Todo o mérito tem que ser dado a Jesus. Ele sim pagou o preço pelo nosso pecado. Ele sim, quando morreu na cruz, Ele nos justifica, Ele nos torna santo do ponto de vista da cruz do Calvário. Nós somos feitos santos de Deus, somos separados para Deus. Não que não tenhamos mais pecado ou não que estejamos mais pecando, mas nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, Ele vê o Filho dele em nós, o sangue de Jesus que nos lava e purifica de todo o pecado. Você que tem se cansado de fazer o bem pelas tuas próprias forças, eu quero te dizer que Deus tem um tempo de descanso para você, porque a salvação não é pelas obras, não é pela força do nosso braço, mas a justificação dos nossos pecados vem através da morte de Jesus na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim, que Jesus está à porta e Ele bate no nosso coração. Se nós abrirmos a porta do nosso coração e Ele puder entrar, então o sangue dele nos lava e purifica de todo o nosso pecado, tirando esse peso do pecado, essa culpa do pecado e trazendo um tempo de refrigério na presença do Senhor. Essa é uma verdade que está implícita nesse provérbio, que Jesus veio não para os justos, mas aqueles que reconhecem que precisam de salvação. E a terceira verdade implícita nesse provérbio é que nós temos que reconhecer a misericórdia de Deus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Você pode estar se culpando de tudo aquilo que você tem feito, a culpa do pecado, a culpa dos frutos do pecado vem sobre a tua vida. Se você tem mentido, se você tem adulterado, prostituído, roubado, tudo isso pesa na consciência. Quando você deita com a tua cabeça lá no teu travesseiro, tudo isso vem como peso, como condenação, porque nós temos dentro de nós uma lei moral que acusa quando nós fazemos algo errado. Eu quero te dizer que Deus, pela sua misericórdia, Ele se achega até aqueles que não se podem salvar por si mesmo. Ele estende a sua mão e nos chama para Ele mesmo, para que Ele possa ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. Então Deus, Ele é misericordioso. Misericórdia significa que Ele olha a nossa miséria, o estado em que nós estamos, impossibilitado de termos salvação por nós mesmos. E Ele
Ele vem até a nossa vida e Ele nos levanta, Ele nos tira desse estado do pecado e nos leva para sermos justificados pela obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Essa é a misericórdia do Senhor. Deus é bom, Deus nos ama e Deus cuida de nós, mas é necessário que o homem reconheça a doença do seu pecado. Então, nesse programa, com essa palavra, eu chego até você e pergunto: qual desses 3 estados, qual dessas 3 verdades você se inclui? Você precisa de salvação? Você é uma pessoa que precisa de alguém que te ajude? Você reconhece a tua enfermidade? Você reconhece que você precisa de alguém que te estenda a mão e tire você desse estado que você não consegue sair sozinho? Você reconhece a misericórdia de Deus sobre a tua vida? Pois pronto, se você reconhece que você precisa de salvação, que você já passou a vida inteira achando que você era justo diante das obras que você fazia, se achando justo pelas tuas próprias obras, mas você se cansou e você tem tido o peso do pecado sobre o teu coração, sobre a tua mente. Se você reconhece isso, hoje Jesus está aqui para salvar a tua vida, para entrar no teu coração e te trazer tempos de refrigério na presença do Senhor. Mas é necessário que você reconheça que você precisa de um Salvador. É necessário que você olhe e veja que Deus é bom, que Ele não está te condenando, mas Ele está te chamando para a salvação. E hoje, o provérbio que eu quero deixar encerrando esse programa é o seguinte: torre forte, está lá em Provérbios 18, capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. Este é o lugar onde nós nos sentimos totalmente amparados, totalmente seguros. É o lugar para onde nós corremos e nós podemos ser amparados e podemos ser protegidos. Hoje, o Senhor chega até a tua casa, até o teu coração e chama você para a salvação. Ele vem até você, Ele entende o teu problema, Ele entende o teu coração, mas Ele quer que haja um reconhecimento e Ele quer que você abra o seu coração para que Ele possa entrar. Ele quer que você o ame de todo o coração. Portanto, se essa palavra testifica que você precisa de Jesus, então eu quero fazer uma oração com você agora. Gostaria que você fechasse os teus olhos e clamasse por Jesus, reconhecesse que você precisa de salvação, reconhecesse o teu pecado e nós vamos estar orando pela tua vida. Feche os teus olhos e eu vou estar orando. Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que toda a humanidade precisa de salvação, que nós precisamos, Senhor amado, que os nossos pecados sejam lavados e purificados pela justificação de Jesus lá na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. E por isso agora, Senhor, nós clamamos, Senhor amado, que esse mal, Senhor, ó Deus, tenha uma cura em Jesus Cristo, que Tu possas, Senhor amado, estender a Tua mão de misericórdia sobre cada pessoa que ouviu, Senhor, esse programa, que viu esse programa, Senhor, e que o Senhor possa trazer salvação. Eu oro abençoando, Pai, essas pessoas que ouviram, essas pessoas que clamaram, Senhor, ó Deus, e que possa, Senhor, a partir de agora, eles terem um novo tempo de refrigério na presença do Senhor. Eu oro entregando essas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, com coração sincero, a salvação já chegou à tua casa, ao teu lar, ao teu coração. É um tempo de refrigério na presença do Senhor. Mas agora, todos nós que temos essa experiência com o Senhor, a Bíblia chama essa experiência de novo nascimento. Nós precisamos crescer para a salvação. Então agora leia a Bíblia. Venha até a igreja, esteja aqui conosco, participando dos nossos cultos. Nós temos cultos nas quartas-feiras, às 16 horas, nas quintas, às 20 horas, culto de adolescentes na sexta-feira, às 20 horas, no sábado, culto de jovens, às 20 horas e no domingo, uma grande celebração com toda a família, às 17 e às 19 horas. E nós estamos aqui de contínuo para estar ajudando você nessa caminhada com o Senhor. E até o próximo programa, se Deus quiser. Que essa palavra seja como direção para a tua vida e que você jamais se aparte dessa verdade, em nome de Jesus.
Fique com Deus e até o nosso próximo programa. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe